e o pastor Feitosa, nós estamos nessa viagem missionária aqui pela essa região do Pernambuco. Já passamos pelo Piauí, vamos depois para Paraíba. E que Deus me dê voz até o final. Diga amém. Em nome de Jesus. E tem sido muito bom. Viver em missões é meu estilo de vida. Eu não tenho um tempo servindo a Jesus como algumas pessoas que é estar na congregação somente visitando o culto. Desde quando eu me entreguei para Jesus, o Senhor me chamou para missões. Então eu estou em missões até hoje. Graças a Deus. A minha fidelidade em fazer pouco, tudo aquilo que o Senhor proporcionou a fazer, foi que me levou até Moçambique para fazer lá. E eu sou muito grato a Deus pelo tempo que passamos lá. Eu não vou falar sobre missões especificamente, mas eu quero contar 2 testemunhos que aconteceram lá em Moçambique. Eu fui para Moçambique para treinar pessoas para elas se tornarem líderes. Nós já temos a missão lá há 11 anos. Então já existe uma liderança e existem pessoas aspirando a ser líderes. E o nosso maior desafio era esse, era poder fazer com que eles entendessem que eles são capazes de fazer. Não somos nós que fazemos os estrangeiros, mas sim eles têm capacidade de fazer isso. Em Moçambique, pelo menos, há uma cultura assim de entender que é o estrangeiro, é o brasileiro, é o americano, que eles é quem sabem fazer, nós não sabemos fazer. Então, o nosso trabalhar... Cansou, meu filho? Cansou, foi? Jesus, ajuda ele, que vai tocar mais um pouco ainda, né? E uma vez uma mãe, chegou para mim, ela é líder de célula das senhoras, e ela lidera uma célula que fica num distrito. E naquele lugar é um distrito que quebram pedras. Há uma profissão onde as mulheres, elas pegam grandes rochas e elas vão quebrando com martelinho essa rocha até ela virar uma brita. Toda a rocha virar pedrinhas e vendem para a construção. Então nós abrimos uma congregação naquele lugar. E um dia a Mamá Guida, que é essa líder das mães, ela chegou dizendo assim para mim: pastor, eu preciso de uma proteção para o joelho de uma criança lá de Mafilipa. Porque aquela criança tinha um problema nos pés. Os pés delas era para dentro assim, sabe? A sola do pé dela era assim para dentro. E ela não conseguia andar, a criança, ela só se arrastava. E o joelho da criança já estava ficando muito ferido. Não estava conseguindo se arrastar mais. E Mamá Guida veio pedir ajuda para comprar isso, uma proteção para o joelho dela. E eu disse: certo, Mamá Guida, nós podemos comprar. Mas eu quero saber, por que a senhora não ora para Deus levantar essa menina e fazer essa menina andar? Ah, pastor, eu não consigo. Quem há de conseguir é o Senhor. Eu digo: não, você vai conseguir. Ore por a criança, se ela não andar, a gente compra a proteção para o joelho. E ela foi visitar novamente. E um dia Mamá Guida chegou comigo, chegou na minha casa. Ela é um pouco gorda assim, ela: pastor, olha isso, olha isso. E eu: que foi, mulher de Deus? Ela: olha aqui, pastor, e olha você mesmo com os teus próprios olhos. E quando eu vi, a criança estava andando, era o vídeo da criança andando. Ela orou por a criança e a criança passou a andar. E eu fiquei muito feliz porque ela, a partir daquele momento, percebeu que Deus também agia através da vida dela. A outra coisa que eu quero contar para vocês, outro testemunho, que foi uma grande vitória. Nós conseguimos enviar o primeiro missionário nativo para uma outra região de Moçambique. Um dia o pastor Rubens, que é o líder da missão em Moçambique, ele fez uma pergunta para a igreja se tinha alguém disposto a ir para uma região chamada Mutarara para cuidar de 3 igrejas que tinha lá, que estava se tornando Nova Aliança. E um rapaz se dispôs, o nome dele é Castro, e ele disse: eu vou, pastor. E Castro foi para lá. Há uma cultura que a pessoa mais velha, ela tem mais autoridade do que a pessoa mais nova. Então todas as pessoas que são mais novas, elas respeitam a pessoa mais velha, não importa quem ela seja. E Castro chegou lá, um jovem, para liderar pessoas mais maduras. Muito obrigado, Deus abençoe, viu?
para liderar pessoas mais maduras. E as pessoas tentavam se submeter a Castro, mas não havia uma disposição voluntária com alegria. E ele começou a orar, dizendo: Deus, faz alguma coisa. Um dia, 3 horas da manhã, Castro acordou com uma dor de cabeça muito grande. E ele começou a dizer: Deus, que dor de cabeça é essa que eu não estou aguentando de dor de cabeça? Daqui a pouco alguém bateu na porta da casa dele. Era uma família com uma criança nos braços. E a criança não estava respirando e não estava abrindo os olhos, estava mole no braço da mãe. E Castro foi para lá porque precisava alguém que dominasse o dialeto para poder evangelizar, porque naquela região não falava português, só dialeto. E a família começou a falar: missionário, faz alguma coisa por a nossa filha. Ela está morrendo nos nossos braços. Ela está morrendo nos nossos braços. Faça alguma coisa. Senão nós vamos ter que ir para o feiticeiro para que ele possa fazer alguma coisa. E Castro pegou a criança nos braços, se ajoelhou e começou a falar em português para eles não entenderem. Jesus, o que é que eu vou fazer agora? Jesus, me ajuda, Senhor. Não deixe que essa família vá para o feiticeiro. Faça alguma coisa. Engrandeça seu nome através dessa situação. E ele ficou quase 2 horas com a criança no braço. E a família esperando acontecer alguma coisa. E ele orando em português. Daqui a pouco a criança volta ao normal. Levanta, abre os olhos, volta a respirar. E você perdeu uma boa oportunidade de aplaudir a Jesus por isso. E aquela criança volta. E depois que essa criança volta, a família começa: Deus de verdade existe, Deus existe. E a vila toda passou a reconhecer Castro como um homem de Deus. Então, quando Deus ele nos manda para um lugar, ele se responsabiliza por nós. Ele nos respalda, ele nos dá autoridade, ele nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Quero ficar com essas 2 histórias. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu tempo lá em Moçambique, sobre algumas coisas da cultura moçambicana, eu tenho um canal no YouTube. Só é você colocar Madson Alves, que você vai encontrar um rapaz bem bonito, magro. Na época eu estava um pouco magro quando eu tirei a foto. Então lá tem vários vídeos contando sobre o meu tempo em missões em Moçambique, contando um pouco sobre as histórias. Se você ama missões, você vai gostar de conhecer. Amém? Mas eu quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual eu fui para a África. O motivo pelo qual eu sou missionário até hoje. Foi porque Jesus ele mudou a minha vida, transformou a minha história. E depois que Jesus faz isso na vida de uma pessoa, se ela não faz valer a pena, ela tem uma vida muito medíocre nessa terra. Depois que Jesus ele altera a nossa vida, nós precisamos fazer alguma coisa. Todos que estão aqui já entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão quem já entregou a vida para Jesus, que é crente, que é evangélico, que... Estamos ok? Estamos juntos? Estou falando só com os crentes hoje. Aleluia. Então, se você recebeu a salvação e você não faz nada, você está tendo uma vida muito, muito pobre, muito medíocre. Você precisa fazer valer a pena. Amém? Precisa. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: faça a sua vida valer a pena, por favor. Amém? Amém? E eu quero ler com os irmãos em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. Menina é água de coco. Cadê essa irmã? Cheio. Receba. Desculpa, tá? Vamos ler Marcos 5, do 15 até o 20, diz assim. Antes de nós lermos, gente, eu amo demais a Chuzi, o Yasser, a pastora e o pastor. Pastora, nós temos uma identidade em comum, apesar de não convivermos muito, mas ela participou da minha libertação e criamos essa simpatia, essa empatia. Juntos nós abrimos a nossa vida num círculo de libertação e amamos muito a vida de vocês, amém? Tivemos esse prazer de conviver com o Yasser, a Chuzi. Quando eles começaram a namorar, eles me culparam. Ele: não, foi o senhor que disse que era para nós casar. Eu digo: gente, eu disse isso, se der certo pode me culpar. Graças a Deus está dando certo, eu fico com essa culpa, amém? Então vamos lá, Marcos 5,
do 15 até o 20 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhes que se retirasse daquela terra. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que foi endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Eu quero destacar 3 coisas aqui, 3 aspectos dessa passagem bíblica. Eu tenho certeza que o pastor de vocês já deve ter pregado sobre esse tema, sobre essa passagem. Mas tem 3 coisas que é importante nesse texto, porque eu quero vincular a minha história com a história desse homem, certo? Amém? O texto, ele conta lá do primeiro versículo que esse homem, ele vivia num sepulcro, ele vivia num cemitério. Havia uma força sobrenatural na vida desse homem, porque ele estava possesso de espíritos malignos. Então a aparência desse homem era uma aparência que Deus não tinha para a vida dele. Deus não sonhou com a aparência que ele tinha nesse momento aqui. Quando eu leio a Bíblia, por ser ator, por trabalhar com artes, não tem como eu ler a Bíblia e não imaginar e não visualizar como se fosse uma cena de um filme ou uma cena de teatro. Mas alguém é assim como eu, que gosta de visualizar as coisas? Então eu visualizo isso e eu imagino esse homem com uma aparência muito feia, com uma aparência velha, uma barba grande, suja, um cabelo grande, nu, com feridas no corpo infeccionadas, totalmente diferente daquilo que o Senhor sonhou para a vida dele. Uma aparência fora daquilo que Deus tinha para a vida dele. Essa é a primeira coisa que se assemelha à minha história. Eu não tinha a aparência que Deus sonhou para a minha vida. Eu não era exatamente isso que vocês estão vendo agora. Era totalmente diferente. Essa é a primeira coisa que se assemelha a essa história. A segunda coisa é que fala que esse homem aqui, ele vivia no sepulcro. Então nós entendemos que ele não tinha contato com a família dele. Até porque não tinha como. Havia uma legião de demônios nesse homem. Quando Marcos escreve dizendo que havia uma legião de demônios, ele está comparando com a legião de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos tem 6.000 homens em média. Pelo menos 2.000 demônios tinha dentro desse homem, porque foram 2.000 porcos que caíram de despenhadeira abaixo. Nós podemos pensar por aí. Então era muita força maligna dentro desse homem. Não tinha como ele ter contato com ninguém, com as pessoas. As pessoas que tentaram prendê-lo, as cadeias foram quebradas, o texto diz. Então eu chego à conclusão que ele não tinha um relacionamento com a família. Não dava para a família conviver com ele. Não tinha como a mãe preparar um cuscuz e levar. Não dava para fazer isso. Era difícil. Então a segunda coisa que se assemelha à minha história é essa questão de relacionamento com a minha família. Para algumas pessoas da minha família, eu era um motivo de vergonha para eles. Então eu não me relacionava. Quantas vezes nós participamos de momentos, eles participavam de momentos que eu não participava, porque havia uma questão de vergonha. E a terceira coisa que se assemelha à minha história é que o texto deixa muito claro que quando Jesus chegou naquele lugar, os demônios que habitavam naquele homem tiveram que se curvar diante de Jesus Cristo. A presença de Jesus na vida desse homem alterou a vida dele. Então a terceira coisa que se assemelha à minha história é que esse homem teve um encontro com Jesus e a vida foi transformada. Eu tive um encontro com Jesus e a minha vida foi transformada. Então deixa eu deixar de arrodear e já contar logo o que é que Jesus fez na minha vida. Tem uma música que eu ensaiei com meu amigo, a primeira lá em Dó. Eu quero cantar só um trechinho dela porque ela de fato é um pouquinho da minha história. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para me
Quem sabe, aumenta o volume da sua voz. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos. Mas agora como que é? Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu as suas mãos para mim. Vamos cantar mais uma vez. Quando Jesus a sua mão, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu para mim. Amém? É mais ou menos isso. Não tem outro caminho. Quando eu tinha 3 anos, o meu pai ele foi assassinado. Ele foi assassinado porque ele tinha uma vida muito depravada, ficava com muitas mulheres e ficou com uma mulher errada, que o marido dessa mulher mandou matar meu pai. Assim, minha mãe agora me levou para a casa do pai dela para poder meu avô me criar. Meu avô ele fez o papel do provedor da casa, provia tudo que eu precisava, mas não havia o papel da paternidade. Porque você ser provedor e ser pai é 2 coisas totalmente diferentes. Tem pessoas que são provedoras, mas elas não exercem o papel de marido, de homem de casa e nem de pai. Então ele só fazia isso, ele só provia o alimento. A minha casa onde eu cresci, a casa do meu avô onde eu cresci, era muita gente naquela família. Então aquela família era composta de 9 filhos do meu avô, meus 9 tios, 8 tios, mais os filhos deles, então era uma grande família. Essa família é muito unida, também muito oriçada. Era mais ou menos isso. Só que meu avô trabalhava com farmácia, então ele é farmacêutico até hoje. Ele tinha algumas farmácias, mas as farmácias começaram a fechar. E a situação financeira foi muito terrível. Ao ponto de a luz ser cortada, a água ser cortada. A gente cozinhava feijão, passava no liquidificador e bebia a pasta para que a gente pudesse comer. E minha mãe pegou meus 2 irmãos, que nesse momento ela já tinha mais 2 filhos, e começou a ir para a casa das minhas tias para que elas pudessem ajudar na questão da alimentação. Eu, que era um pouco mais velho, ficava na casa de meu avô esperando ele vender algum remédio para comprar alguma coisa para a gente comer. Eu comecei a ir para a casa de um parente muito próximo para poder me alimentar lá também. Era um parente por parte de pai. Então, quando eu chegava lá, sempre tinha um dos parentes que estavam lá, que ele estava sozinho. E nós sempre almoçávamos na frente da televisão, comendo e assistindo. E um dia essa pessoa colocou um vídeo pornô e nós assistimos aquela fita pornográfica por 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, por dias. Várias vezes nós assistimos. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar, não tão com tanta propriedade, mas pelo que eu tenho estudado sobre a questão de pornografia. É uma das coisas que tem destruído muito o meio onde nós convivemos. Na verdade, a pornografia destrói a vida de muitas pessoas há muito tempo. Mas todos nós que estamos aqui não estamos isentos de ver alguma coisa relacionada a isso. Só basta você ter um smartphone na sua mão. Pornografia está a menos de 1 palmo da sua cara, se você não tiver cuidado. Quantos de nós aqui já abrimos algum site
e entrou numa página que não era para entrar? Sim ou não? Sim ou não? Às vezes uma publicação no Instagram que você acaba abrindo e leva para uma página que não era para você ver aquilo. Muitos de nós já fizemos isso. E às vezes uma situação dessa é uma porta que se abre para você se alimentar de pornografia. E a pornografia lhe leva a fazer coisas que antes para você era algo impossível de você fazer. Só que isso é um vício que vai abrindo portas, a ponto de você fazer coisas inacreditáveis que você não imaginava. Já é comprovado que o acesso à pornografia, ele causa tantos danos a nós, 10 vezes mais do que o uso de drogas. Ele pode chegar a viciar uma pessoa. Então, se você tem problema na pornografia, se tem alguém aqui que tem problema na pornografia, você precisa de ajuda. Você precisa procurar alguém, você precisa confessar isso. Hoje já existe grupos de pessoas, tipo Alcoólicos Anônimos, já existe grupo de pessoas que se tratam também para tentar se libertar do acesso à pornografia. Então nós precisamos disso. Você vai perceber com a minha história aonde a pornografia me levou. Então aquele rapaz, ele fez um abuso passivo. O que seria isso? Ele não me obrigou a aquilo. Ele preparou a minha mente para que quando ele fizesse o convite, eu não tivesse restrições a fazer. Então chegou um dia que ele disse: hoje nós vamos reproduzir tudo aquilo que a gente assistiu. E ele me abusou sexualmente quando eu tinha 13 anos. Minto, 7 anos. E foi dos 7 até os 13 anos que ele me abusou. Praticamente todos os dias. E teve um momento que foi um pouco pior, porque eu fui morar na casa dessa pessoa. E o que acontecia somente na hora do almoço passou a acontecer agora. No momento que ele queria, acontecia. Eu cheguei para minha mãe e disse: eu não quero mais ir para a casa daquela pessoa. E fiquei em casa, mas agora eu já estava alterado. A minha identidade já estava alterada. Eu já achava que aquilo era normal. E eu passei não somente a me relacionar com essa pessoa, mas eu comecei a me relacionar com vizinhos, com outros parentes, com amigos na escola, sem limite e sem controle. Um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu sou gay. E a partir daquele momento eu não queria mais saber o que as pessoas iam achar ao meu respeito. Eu me transformei. Deixei meu cabelo crescer, pintei de vermelho, fazia a sobrancelha, parecia uma agulha a minha sobrancelha, tão fina. Tinha as unhas grandes, usava roupa de mulheres, às vezes me travestia mesmo. E o fundo do poço que eu cheguei, que eu considero como fundo do poço, foi fazer programa. Vender meu corpo por R$5. Mas eu quero dizer para vocês que há poder no nome de Jesus Cristo. Eu conto tudo isso para que você possa entender que o Senhor tem poder para transformar qualquer pessoa. Apocalipse 21, versículo 5 diz que aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Lucas 1,37 diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então lá em Apocalipse é uma promessa do Senhor que Ele fará nova todas as coisas. E Lucas está dizendo: não há impossíveis para as promessas do Senhor se cumprir. Não importa qual seja a situação. Hoje eu estou aqui para dizer para você que é possível uma pessoa ser transformada. Pode ser que você que está me ouvindo tenha um problema nessa área. Eu estou aqui para dizer para você que é possível você ser livre. Pode ser que você conheça alguém que tenha esse problema. Você precisa acreditar que essa pessoa pode ser livre. Pode ser que você tenha um filho, um parente, um sobrinho, não sei qual é a situação. Pode ser também que você não tenha nada a ver com essa área, mas você tem um problema que você precisa de uma transformação e de uma libertação, de uma cura, do agir de Deus. Eu quero dizer para você que é possível isso acontecer. É possível acontecer. E depois que eu assumi a homossexualidade, saí do armário, vivi essa vida totalmente sem regras e sem controle. Não havia controle nenhum. Comecei a viver num ambiente muito perigoso. E esse ambiente de perigo me causava medo, dependendo da situação. Uma vez andando na rua, um cara passou numa moto, me deu um murro nas costas, eu caí na calçada. Até hoje eu não sei por que aquele cara me bateu. Então eu ia para os lugares, eu ficava com medo do que podia acontecer. E eu lembro que uma vez eu fui em uma festa onde ia ser o casamento de 2 homossexuais. Um pai de santo incorporado com uma pombagira ia celebrar o casamento. E era uma festa que poderia acontecer de tudo. Era dentro de uma casa.
E, irmãos, tinha de tudo que você puder imaginar naquele lugar. Tudo, 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 tudo. Como eu sou cabeleireiro, eu cheguei mais cedo naquele lugar para transformar o cabelo das pessoas, para maquiar, para me maquiar, me produzir. E eu comecei a andar, sempre que eu ia num ambiente assim, eu começava a perceber se naquele lugar eu poderia me esconder ou poderia fugir, caso acontecesse alguma coisa. E eu fui andando por aquela casa, eu fui até o quintal da casa, que tinha um muro que dava acesso a outra rua. E eu percebi que tinha uma porta naquele muro. E eu fiquei olhando para aquela porta por um bom tempo e dizendo, se acontecer alguma coisa eu vou fugir por essa porta. Essa porta vai ser a minha saída. Guarde essa questão da porta, que daqui a pouco você vai entender o porquê eu fiquei na frente daquela porta. E eu continuei a minha vida. Nessa dia não aconteceu nada. Eu escutava uma voz constantemente falando que quando eu tivesse 18 anos eu iria morrer. Então eu queria somente viver tudo aquilo que o mundo tinha para me oferecer. Tudo que as pessoas diziam que era bom, eu estava lá. Então eu usei drogas, eu me prostituí, eu fumei, eu bebi, eu viajei, eu fiz tudo que eu achava que era bom, que as pessoas estavam me oferecendo. E eu não gostava muito de crente, porque crente para mim era uma classe de pessoas que só me condenava. Porque as pessoas chegavam para mim e diziam assim, oh, se tu não mudar de vida, tu vai para o inferno. A tua prática é uma prática que Deus abomina. Deus não te fez dessa forma, Ele te fez homem e você não pode ser isso que você está querendo ser. É verdade tudo isso que essa pessoa dizia? Sim, é verdade. Só que sabe qual era o problema? Não havia uma mensagem de amor por trás dessa verdade. E Cote diz que toda verdade, não, Cote não, Abe Uber diz que toda verdade pode ser dita se ela for dita em amor. Vai ser aceita. Só que sabe qual é o nosso erro, irmão? Nós focamos no problema daquela pessoa. Quando nós encontramos uma pessoa, se ela tem problema no álcool, a gente foca a nossa pregação para aquela pessoa em cima de álcool. Se é um casamento destruído, é em cima do casamento destruído. Se é prostituição, é em cima da prostituição. Se é homossexualidade, é em cima da homossexualidade. E nós esquecemos que quem muda essas situações é Jesus Cristo. Então nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Nós temos que falar de Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo, a pessoa se apaixonará por Ele e Ele fará a transformação que necessitamos. E um dia eu encontrei uma mulher, 2 horas da manhã, que começou a falar de Jesus para mim. Eu trabalhava num salão e nesse dia eu dormi na casa da dona do salão. E 2 horas da manhã nós recebemos essa missionária que era irmã da dona do salão. Quando aquela mulher entrou, levanta aí, irmão. Quando aquela mulher entrou na casa, a primeira coisa que ela fez quando me viu, ela me abraçou e disse, meu filho, Jesus é lindo. E ficou abraçada comigo dizendo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Ela me sentou, sentamos na sala, ela começou 2 horas da manhã a falar de Jesus para mim. Ela falou de Jesus até 5 horas da manhã, quando o dia amanheceu. Ela contou os milagres que Jesus fazia. Ela contou as histórias de Jesus. Ela contava como era o plano de salvação de Deus. Uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido. Eu só sabia que Jesus era aquele homem que morria na paixão de Cristo todo ano, na Semana Santa. Não sabia o motivo por que ele morreu. E ela contou para mim todas as histórias de Jesus. E ela contava as coisas que Jesus estava fazendo nesse momento na vida dela, através da vida dela. As pessoas que ela orava e Deus curava. E eu fiquei encantado. Você já pegou uma pessoa 2 horas da manhã e começou a falar de Jesus para ela até o dia amanhecer? Dificilmente a gente vai encontrar uma situação dessa. Sabe por quê? Porque nossa mensagem não é cristocêntrica na maioria das vezes. É focada no problema daquela pessoa. Quando o dia amanheceu, nós fomos dormir. A mulher saiu, foi para o quarto. Eu virei para a irmã dela e disse assim, se um dia eu for crente, eu quero ser um crente igual essa mulher aí. Gente, eu não sabia que Deus falava através das pessoas. Acordamos, fomos tomar café. Quando aquela mulher sentou, era aquela tipo de mulher que tem um saião aqui, sabe? Cocozinho das bleias, dos mantos. Aí ela acordou, sentamos na mesa. Ela olhou para mim e disse assim, antes de você dormir, vaso, você disse que queria ser um crente igual a mim. Deus me disse que você será além daquilo que você deseja ou imagina. Eu não dei esse glória a Deus. Para aplaudir ao Senhor. Eu não dei esse glória a Deus porque eu não sabia o que aquela mulher estava dizendo para mim.
A irmã dela tinha dito para ela. Ela entregou o manto e saiu. Eu olhei para a irmã dela e disse: você foi dizer para essa mulher que eu queria ser crente? Eu não quero ser crente. Você está maluca? Ela: não, foi Deus que falou. Eu disse: que Deus falou o quê? Deus fala com a gente, Deus está lá no céu, a gente aqui na terra. Deixa esse negócio para lá. Só que Deus começou a usar a vida daquela mulher de forma sobrenatural. Eu vi ela orar por as pessoas eram curadas, Deus revelando coisas, as pessoas chorando. E eu fiquei encantado. E ela estava congregando numa igreja pentecostal mesmo, naquele tempo. Ela disse: vai visitar a minha igreja, vai visitar a minha igreja. Eu disse: um dia eu vou. Essa igreja que ela congregava ficava na outra rua da minha casa. Então eu sempre escutava o culto da minha casa. Um dia terminou muito cedo o salão, cheguei em casa. Quando eu cheguei, tinha uma irmãzinha cantando um corinho de fogo. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro. As canelas de fogo aí, ó. Aí eu ouvi a irmãzinha cantando. Eu disse: eita, a igreja que a missionária me convidou para ir. Eu vou. Cheguei no guarda-roupa, peguei a roupa que eu achava que era de crente, uma camisa de botão, uma calça mais básica, e fui. Sentei na última cadeira. Quando eu entrei naquela igreja pela primeira vez, eu tinha exatamente 18 anos. Sentei na última cadeira, o culto parecia um pipoco. Só faltava o povo voar. Era gente rodando e rodando e rodando. E eu dizia: meu Deus, como é que consegue rodar tanto? E era um negócio contagiante, porque o povo tinha um homem do meu lado. Deus, aleluia. E ele dizia, o pastor dizia: levante sua mão e diga glória a Deus. Eu levantava a mão, eu baixava a mão, digo: não precisa levantar, não sou crente. Diga aleluia. Aí eu calava. Aquele culto. Aí o pastor disse: quem quer receber a oração, vem aqui à frente. Eu digo: oração? Interessante. Fui lá na frente, um monte de gente veio para a frente receber oração. Fechei meus olhos, botei a mão aqui no coração, como um bom filho do cão, olhando para o povo assim. E eu comecei a chorar, irmãos. Era um choro que aliviava. Eu nunca tinha vivido aquilo. Eu dizia: meu Deus, que lugar, que proteção, que eu me sinto seguro aqui, que lugar maravilhoso. Aí terminou a oração, voltei e sentei. E o pastor começou a perguntar: quem quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão. E eu ficava: se eu entregar a vida, não vou poder mais fumar, não vou poder mais beber minha cervejinha, meu 51, minha pitu, não vou mais para as festas, mas está tão bom aqui, eu vou levantar a mão. Aí eu levantei a mão e ele disse: eu pensei que você não ia vir, rapaz, vem aqui à frente. Eu fiquei morto de vergonha. Aí eu fui à frente, veio outra mulher. Ele olhou para mim e disse assim: você ainda vai cantar muito para Jesus. Aí eu já estava mais ou menos crente. Eu digo: eu acho que é Deus que está falando, porque ele não me conhece. Ele não sabe que eu gosto de cantar Alcione. Você me vira a cabeça, vamos aqui. Que besteira, né? Deixa eu voltar, por favor. E ele olhou para mim e falou isso. Eu fiquei muito feliz. Aí ele: bota a mão no coração, nós vamos orar por vocês. Eu botei a mão no coração, a mulher também. Quando ele disse: no nome de Jesus, a mulher que estava do lado: eu vou matar vocês. Ficou possessa. Eu nunca tinha visto aquilo nos terreiros de macumba. Quando vem um demônio lá no terreiro de macumba assim, é porque tem que ter um despacho para ele ir logo embora, né? Aí eu disse: meu Deus, o que é que nós vamos fazer aqui? Aí eu olhei para o pastor e disse: eu vou fazer tudo que o pastor está fazendo. Então o pastor dizia: está repreendido. Aí eu: está repreendido. Aí ele: sai, eu sai. Aí agora, eu já me converti, já dentro. Sai, capeta. Porque quando Deus tem uma obra, o negócio é rápido, né? A gente já vai se convertendo e destruindo as portas do inferno. Aleluia. Eu sei que a mulher ficou calma. Não vou dizer que ela ficou liberta, não sei. Ela ficou calma. Terminou o culto. Ninguém me falou nada. Ninguém disse para mim que ia ser difícil, porque nós não dizemos para as pessoas quando elas se convertem. Alguém disse para você que ia ser difícil? Diz não, gente, porque a gente não fica. Se disser que a gente vai sofrer, que vai ter dificuldade, a gente não fica não. Aí eu fui embora e ninguém me falou nada. Então eu vinha para a igreja todo domingo. Minha confusão na mente era grande, porque eu tinha a Bíblia agora dizendo que eu não podia fazer
as coisas que eu fazia. Mas a minha cabeça dizia que eu era. A Bíblia dizia que Deus me fez homem, na minha cabeça eu era mulher. Ou eu queria ser. Eu dizia que eu não podia sentir atração por homem, tinha que ser por mulher, mas eu não sentia. Então eu chegava no culto, ficava olhando para o pessoal do louvor, os irmãozinhos, será que eu posso namorar com eles? Ai meu Deus, não posso. Não posso, eu não sou crente, eu sou crente. Sabe essa confusão mental? Você não sabe o que você é, não tinha uma identidade restaurada, não sabia. Se vinha um pastor bonitinho, assim como Iassa, eu ficava o tempo todo assim, de cabeça baixa. Eu não olhava para o pregador de jeito nenhum, eu ficava aqui, porque se eu olhasse, eu já ficava sonhando várias coisas. A gente entrando no altar. Você está rindo porque não era com você. Mas era muito difícil, irmãos, esse momento. Era muito difícil. E eu estava num lugar que não tinha um acompanhamento, um discipulado, não tinha uma instrução. Era aquele tipo de igreja que dá oportunidade. Então o pastor profetizou que eu iria cantar. No segundo culto eu já estava na frente cantando. Kleber Lucas, cantando Cris Duran. No segundo culto já. Aí eu dizia, se eu contar que eu sinto atração por homem, eles vão me tirar do louvor. Então eu não posso contar. E eu ficava com um pecadozinho ali oculto. Não praticando, não estava praticando. Mas os pensamentos, os desejos estavam lá dentro. E eu não revelava isso, eu não confessava, eu não andava na luz como tem que ser. Chegou um momento que eu disse assim, Deus, eu não aguento, eu vou desistir um pouco, mas depois eu volto. E eu passei 1 ano fora da igreja. Mas a minha vida não era mais a mesma. Toda vez que eu abria uma latinha de cerveja, eu dizia, se Jesus voltar agora eu vou para o inferno. Acendia um cigarro e dizia, se ele voltar agora acabou. Eu ia para a festa, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu me sentia um peixe fora d'água. Eu não sabia o que fazer. Porque a minha vida não era mais a mesma. Sabe aquela música que diz assim, ó? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Era exatamente isso, irmãos. A minha vida não era mais a mesma. Por isso que eu digo, se você conhece alguém que está desviado, vá atrás dessa pessoa. Deus tocou a vida dessa pessoa em algum momento. E ela tem algum momento que ela vai sentir saudade. E pode ser exatamente naquele dia que ela está com saudade do Pai, que você vai chegar para dizer assim, olha, eu estou aqui para dizer que eu amo a sua vida e Jesus te ama. Que o Espírito Santo está com saudade de você. Ih, irmão, quebra qualquer coração isso. Precisamos ir atrás dessas pessoas. Chegou uma manicure no salão que eu trabalhava, ela disse assim, eu conheço você. Eu digo, Xi, da onde? Ela disse, lá da igreja que você levantou a mão, o pastor te chamou lá na frente. Ela disse, é verdade. Ela disse, eu estava lá também. Mas eu tomei a desviada, diga para nós dois. Ela disse, mas abri uma igreja pequenininha lá em tal lugar, vamos visitar? Aí eu disse assim, que dia é o culto? Para ver se ela dizia, é terça-feira, para dizer, não posso, né? Ela disse, é culto todo dia. Eu digo, droga, não tem como eu dizer que não dá para ir. Eu disse, não, nós vamos, qualquer dia nós vamos. Sabe aquele dia que a pessoa está destruída assim, mal. Estava entrando em depressão, estava ruim mesmo minha vida. E eu disse, eu vou lá na igreja. Cheguei na igreja, sentei na última cadeira de novo. Deus sempre falou muito comigo através da música. E uma irmãzinha começou a cantar uma música de Rose Nascimento. Aquela música foi como uma flecha no meu coração. Porque era exatamente o que eu estava passando naquele dia. Era um momento que eu não sabia como continuar servindo a Jesus Cristo, porque era difícil a cruz de carregar. É uma música que diz assim, ó. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar.
Deus vai me ajudar e levarei meus olhos para os montes, olharei, o Senhor virá em meu socorro e me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e a ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas você não vai desistir. Você vai chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Irmãos, naquele dia eu chorava desesperado. Eu chorava. Porque eu disse: Jesus, eu não vou te deixar, eu vou carregar minha cruz. O Senhor é comigo, eu não vou te abandonar mais, Senhor. E eu comecei a chorar, mas não era um choro só de enxugar a lágrima, não. Era aquele choro de você ficar com ranho, sabe? Chorava de babar. E quando eu choro muito eu fico... Alguém fica assim também? Tamo junto. E fiquei ali, daqui a pouco alguém sentou do meu lado. Sentou do meu lado e eu chorando. Ele me abraçou, deitou minha cabeça assim, começou a fazer carinho na minha cabeça. E eu disse: meu Deus, eu estou babando a pessoa todinha, que vergonha. Meu Deus, e agora? Aí eu comecei a me controlar para parar de chorar, para pedir perdão para a pessoa que estava do meu lado. Quando eu me controlei, que eu parei de chorar, que eu abri os olhos, não tinha ninguém sentado na cadeira. Eu ainda senti o braço, eu ainda senti o carinho na minha cabeça. E eu sabia que era o Espírito de Deus que estava naquele lugar, me abraçando, me consolando. Porque Ele vem, Ele sempre vem, o Senhor é fiel. Ele não nos vê como nós vemos. O Senhor me enxergava naquele dia, agora onde eu estou. Restaurado, com a identidade restaurada. E amando a Ele intensamente. Então Ele transpôs todas as barreiras de pecado que existia para me abraçar naquele lugar. E depois daquele dia eu disse: nunca mais eu deixo Jesus. Comecei a fazer missões na igreja. Limpava as cadeiras, arrumava tudo, tocava o pandeiro, tocava tudo que tinha para fazer. E o pastor disse assim: tu quer ser missionário? Eu digo: eu já sou. Ele disse: pois eu vou te mandar para a MCM para tu fazer um intensivo de missões lá. Eu fui, lá eu vivi uma sobrenatural de Deus, uma experiência extraordinária. Deus me deu uma experiência de visão, me arrebatou, me levou em um outro lugar. Eu fui naquela festa lá onde havia 2 homossexuais se casando, lembra que eu falei? E eu me via lá, eu via as cenas de sexo, eu via o povo fumando, usando droga, a pomba gira, e eu comecei a ficar desesperado e comecei a gritar na igreja: não, eu quero sair daqui, me tira daqui, me tira daqui. E algo vinha dentro de mim: vai para a porta é a saída, vai para a porta. E eu comecei na visão a correr para a porta. Quando eu cheguei na porta, eu vi o Espírito Santo de Deus na porta. E eu disse: Espírito Santo, você estava lá? Ele disse: eu estava lá. Quando você ficou na frente daquela porta dizendo: eu vou fugir daqui se acontecer alguma coisa, era eu dizendo para você: eu sou a saída, eu sou a porta, eu sou a sua proteção. E eu fiquei constrangido demais com o amor do Espírito Santo, em ter ido naquele lugar por me amar. E minha intimidade com Ele só aumentou depois daquele dia. Voltei da MCM, fui para São Paulo fazer missões lá numa favela. Lá eu conheci Jane, casei com ela. Felizmente ela não está aqui hoje para vocês conhecerem.
que estamos casados já, vai fazer 14 anos, servindo a Jesus em missões. E eu quero dizer para você que há poder mesmo no nome de Jesus. Esse homem aqui que nós lemos a história dele, Deus entregou uma missão a ele. Não deixou ele ir com Jesus. Jesus disse: não, você não vai. Eu preciso de alguém que me represente em Gadara. Estavam expulsando Jesus de lá. Alguém tinha que representar Jesus naquele lugar. E o Senhor dá uma missão para ele. E ele saiu com uma única pregação, irmãos. O que Jesus tinha feito na vida dele. Com isso nós quebramos todo o argumento que nós temos. O que é que eu vou pregar? Eu não sei muito bem, eu não tenho uma teologia. E se me fizer uma pergunta, se você se contém em contar o que Jesus fez. Sabe aquele homem que disse assim: eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu enxergo? Acabou. Só quando Jesus fez algo na sua vida, fez, irmãos. Se contenha em contar as histórias que ele fez. O pessoal da África que vai para a África, conta o que Jesus fez na vida de vocês. Eles amam histórias assim. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós não temos mais tempo para eu compartilhar um pouco mais com vocês o processo de libertação, o processo de cura. Só que você precisa entender que o Senhor Jesus, Ele pode curar qualquer situação, Ele pode nos libertar de qualquer coisa. Muitas pessoas dizem assim: não existe ex-homossexual. E eu estou aqui para dizer que existe sim. E a Bíblia também mostra que existe. Segundo aos Coríntios capítulo 6, Paulo começa a descrever várias pessoas que ficarão fora do reino. E ele também bota lá na lista afeminados. Mas ele conclui o texto dizendo assim: como alguns de vós foste anteriormente. Em Coríntios havia pessoas que eram homossexuais que agora não eram mais. Então está na Bíblia. Eu não sei se tem alguém no nosso meio que tem a história parecida com a minha, que está lutando, que está buscando ao Senhor. Eu convido você a se juntar a esse exército de pessoas que não se calarão. Sabe por que as pessoas ainda dizem que não existe ex-homossexuais? Porque os ex-homossexuais estão calados e não têm coragem de falar. Não tem coragem de dizer: eu era ex-homossexual e Jesus me libertou. Muitas pessoas dizem: pastor, o senhor é tão corajoso em contar a sua história. Eu não vejo coragem nenhuma nisso, irmãos. Se eu fosse drogado, fosse um ex-usuário de droga, eu também estaria falando do mesmo jeito. Mas sabe por que as pessoas ficam com vergonha? Porque elas têm medo do que o povo vai pensar a respeito dela. Porque nós somos uma classe de gente preconceituosa, que olha para os trejeitos, olha para a voz e dizemos que a pessoa ainda é aquilo. E na verdade não significa isso. Agora você já parou para pensar se o teu sentimento definisse o que você é? Porque tem pessoas aqui que lutam para trancar a língua na boca, porque tem uma língua grande e feliz. Aí já pensou se você fosse um fofoqueiro? Só porque você tem vontade de falar mal dos outros e se controla? E você que tem vontade de adulterar com outra mulher, mas é fiel à sua esposa e diz não todo dia, você é adúltero por conta que você tem vontade? E você que tem vontade de roubar e não rouba, você é ladrão? Então por que eu, que sou um ex-homossexual, que tenho atração por homem, luto dizendo que não, e o povo diz que eu ainda sou? Não é a minha tentação que define o que eu sou. Quem define o que eu sou é a palavra de Deus. A palavra de Deus me define o que eu sou. E eu vou continuar lutando contra isso até Jesus voltar. Então não deixe que essa luta defina o que você é, meu irmão. Você não é isso. Você não é isso. E não só se aplica para pessoas que têm problemas sexuais. Você não é isso. Nenhum de nós somos a nossa tentação. Amém, irmãos? Amém? Eu quero orar por vocês nessa noite. Eu sinto um dos motivos pelo qual o Senhor me trouxe ao Brasil novamente. É para falar sobre